Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo um pouco mais educacional. Nós tínhamos feito o vídeo anterior, análise de cenário número 55, sobre o mesmo tema, a possibilidade de um ciclo recessivo pela frente, e não tínhamos a pretensão que esse vídeo pudesse movimentar tanto o canal como movimentou, com perguntas, com considerações sobre o tema, de forma que isso provocou que fizéssemos um segundo vídeo, análise de cenário número 56, para tentar dar uma estendida sobre o assunto, de forma a levar uma compreensão sobre o que pode vir a acontecer a tempo futuro e isso nos ajudar nas nossas tomadas de decisão com relação aos nossos investimentos. Vamos dar uma olhada no que se sucedeu. E vamos começar por essa consideração do Tércio Cerqueira. E ele começa por aqui. Sempre tive um entendimento de que a economia é muito simples. Para mim, no caso dele, tudo se resume ao emprego. No caso, a taxa de desemprego, este como sendo o melhor dado sobre a saúde financeira de um país. Os outros eu descarto, mas olho, por exemplo, o PIB da China. Cresce, mas a impressão é que o povo chinês fica mais pobre. O valor do real frente ao dólar, aqui no caso, acho que teria a palavra aqui, tem pouco significado, ou pouco significado tem, pois o Brasil está com a economia crescendo, os Estados Unidos com risco de crise imobiliária, mas por causa do caos na Europa, o dólar sobe. O Ibovespa é piada. Importa mais quem vai ser o presidente do que o resultado das empresas. E quanto aos índices de inflação, Selic, CDI, etc., são reflexos das políticas econômicas, menos fiéis do que a taxa de desemprego. Ele diz assim, desculpa se falei alguma besteira. Na verdade, eu acho que não falou nenhuma besteira, né? É uma forma de olhar, de enxergar a questão econômica do país. Faz todo um descarte e foca apenas na taxa do desemprego. O que eu consideraria aqui é o seguinte, o índice de desemprego, ou seja, quanto menor, melhor, evidentemente. Ele não é porque nós temos um índice de desemprego hoje indo para níveis consideráveis, chegando ao que nós tínhamos em 2014, não significa que ter esse nível de desemprego hoje, que no futuro, naquilo que a gente projeta no futuro, nós vamos ter um crescimento do país. Não é a mesma coisa. Na realidade, a taxa de desemprego ela é consequência de medidas que foram feitas no passado. Porque em algum momento da nossa história, e aqui eu vou entrar no período pandêmico, o índice chegou a bater acima dos 14%, agora ele está em 8,3%, conforme nós vimos no nosso último vídeo. Por conta daquelas medidas econômicas feitas lá atrás, uma conjunção delas, é que hoje nós temos uma redução na taxa do desemprego. Mas isso não é a mesma coisa que dizer que, porque nós temos uma taxa de desemprego baixa, no futuro nós vamos ter um país pujante. Não funciona desse jeito. Isso porque, por exemplo, a entrada de um novo governo. O que acontece? É uma nova forma de enxergar a economia. Não é a mesma forma do governo passado. Se nós olharmos para os tipos de economia que nós temos a economia tradicional. Essa aqui é aquela mais tribal, caçadores, coletores e aqueles que ficam nas aldeias para cuidar uns dos outros e ali gerar a sua economia. Então essa aí seria aquela mais pré-histórica, até um pouquinho antes da história antiga. Depois nós temos a chamada economia planificada, ela começa lá na história antiga, ou economia de comando, que é o seguinte, grandes líderes começam a concentrar a produção e distribuir conforme a demanda. Então se coloca tudo em grandes silos, né, a produção, ou em estoques que são extremamente ajustados e conforme a demanda aquilo ali vai sendo
liberado por esses grandes líderes, como era o caso do Antigo Egito. E aí temos a economia de mercado. Que, na verdade, não existe uma economia de mercado puro, mas é essa das trocas nossas do dia a dia. Se nós pensarmos, né, do ponto de vista de ideologia política, e aqui a gente precisa considerar que a economia ela não nasce como uma ciência, ela é desmembrada da filosofia na realidade. E o que acontece com filósofos do passado? Eles criaram esses conceitos, né, de socialismo e capitalismo. No socialismo é uma maior ingerência do governo sobre a questão da produção e o capitalismo é uma menor. Por isso que o socialismo ele vai na direção de uma economia planificada, enquanto o capitalismo vai na direção de uma economia de mercado. O novo governo que assume o Brasil, a partir do ano que vem, ele está vinculado com este tipo de ideologia política. Então, ele tem uma tendência a uma economia mais planificada, ou seja, um Estado maior, mais controlador. Normalmente no contexto, porque não adianta a pessoa apenas ter uma formação em economia, o mais importante é entender o que ela tem na cabeça do ponto de vista de conceito político. Por exemplo, o novo governo ele tem um entendimento de que o Estado, enquanto provedor, ele ao mesmo tempo tem a ideia de uma geração de recurso dele próprio, que ele alcança as pessoas para ajudar na vida das pessoas. Enquanto que, do outro lado, o que se sabe é que não existe o dinheiro do Estado, o recurso do Estado. O recurso é do povo, é das pessoas, certo? Mas são entendimentos que essas ideologias trazem consigo. Por isso que nós temos, então, a chamada PEC fura-teto. E veja que essa PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, no dia 6 de dezembro de 2022, ela passou na Comissão de Constituição e Justiça. E ontem, dia 7 de dezembro de 2022, ela foi aprovada no Senado em primeiro turno, né, porque essa PEC ela precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara Federal. E o que essa PEC ela traz consigo? Ela extrapola o teto de gastos, para que a gente entenda o que é o teto de gastos. Considerando todos os gastos que o Brasil teve no exercício de 2022, acrescido da inflação, esse é o teto que o Executivo pode gastar no exercício de 2023. A PEC fura-teto, essa PEC da transição, ela quer superar esse valor, e foi aprovado já no primeiro turno do Senado, em 145 bilhões, é o que foi aprovado, por 2 anos, 2023 e 2024, sendo que ainda no exercício de 2023, o novo governo ele tem que apresentar uma proposta para um novo regime fiscal. Ou seja, nesse novo regime fiscal, que é justamente o que faz esse equilíbrio entre gastos, receitas e despesas, provavelmente ele vai introduzir um novo parâmetro para o que seria o teto de gastos e que ele não será mais reconhecido da forma como eu descrevi agora há pouco. Ou seja, os gastos de um exercício e a inflação, que é o limite do que o Executivo tem para gastar. Vai ser outra que eu não sei exatamente o que pode acontecer dentro da proposta do novo governo. Mas aí tem outras questões que, na verdade, não foram abordadas. A primeira é que para o exercício de 2023, veja, já existia a previsão de disponibilidade para 2 coisas. O Bolsa Família, ou seria o Bolsa Brasil, que se quer mudar o nome para Bolsa Família, e mais o Auxílio Gás de 105 bi. Então esses 145 extrapolam esse valor que já tinha previsão. E mais, dos 145 bi não existe qualquer vinculação dele com o chamado como Bolsa Brasil, que vai ser chamado Bolsa Família, que esse é o auxílio dado. E mais os 150 por filho, onde é recebido este auxílio. Então veja que no total, o impacto dessa proposta de emenda constitucional para os exercícios de 2023 e 2024 vai ser de quase 170 bilhões ao ano. Ou seja, se extrapola o conjunto de gastos. E o que isso aí representa? Entre outras coisas, aqui eu vou no site da Infomoney para trazer a informação aqui para você.
onde nós vamos fazer uma abordagem aqui sobre as cotações de juros futuro, em que nós podemos verificar aqui nessa tabela o que tem de projeção de cotação para fins de juros futuro. Veja aqui, para o dia 1º de janeiro, a cotação ela estava, olha só, em 13,65%. E essa é uma projeção, se você verificar um pouco mais aqui em cima, de acordo com a possibilidade dos próximos movimentos do Copom, ou Comitê de Política Monetária do Brasil. Então é lá que é estabelecido esses juros. E o que foi que aconteceu no dia de ontem, dia 7 de dezembro, você pode verificar aqui no site do Banco Central, veja, Copom mantém a taxa Selic em 13,75%. Por conseguinte, esta projeção de 13,65 já cai por terra, porque ficou mantida. E por que ela ficou mantida? Porque com essa extrapolação do teto de gastos, a tendência é de um aumento da inflação. E a contrapartida para o aumento da inflação é exatamente o aumento da taxa de juros. E veja que, sem ter essa correção, a expectativa já era negativa, porque poderia chegar aqui a setembro do ano que vem a ultrapassar os 14%, que está nessa coluna que eu marquei em vermelho aqui para você. Vamos ver o que se coloca de estimativa para os anos vindouros, talvez com uma possibilidade de redução a partir aqui, ó, de, eu diria, outubro de 2024, quase ao final da validade da extrapolação dessa PEC, isso não considerando ainda a mudança do regime fiscal, indo aí para uma possibilidade de mudança do teto. E se eu tenho uma expectativa de maior inflação, eu tenho uma expectativa de uma maior taxa de juros, qual é o efeito que isso aí acontece? Porque o que a gente precisa levar em consideração é que, do ponto de vista das empresas, mas olhando assim para o nosso mercado de ações, é que isso aí, evidentemente, começa a ter influência sobre o fluxo de caixa futuro das empresas. Isso é trazido a tempo presente, porque hoje se começa a descontar essas possibilidades lá no futuro, de forma que, com menor resultado, uma menor consideração sobre as ações da Bolsa. E é por isso que nós vemos esse efeito da Bolsa vindo aí em quedas constantes, hoje já descendo 1,26% na faixa dos 107 mil pontos. Mas como o assunto nosso em voga é recessão, eu trouxe esse vídeo aqui do Pablo Spyer, onde ele fez análise logo no início do mercado do dia de hoje, dia 8 de dezembro de 2022. Bom dia, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E depois de 5 dias de queda nas bolsas mundo afora, hoje elas amanhecem calmas, rondando 0 a 0, mas ainda cautelosas, com os sinais claros que a inversão da curva de juros nos Estados Unidos está emanando. A inversão da curva de juros americana está na máxima dos últimos 40 anos e nunca chegou nesse nível, nessa diferença de juros entre o curto e o longo prazo, sem que os Estados Unidos entrassem em recessão. Senão, não ia precificar corte de juros no futuro. É por isso que os títulos de renda fixa de 2 anos estão pagando 4% ao ano nos Estados Unidos e os títulos de renda fixa de 10 anos estão pagando menos do que 3,5% ao ano. É porque os investidores acreditam que vai ser necessário cortar os juros lá na frente para tirar os Estados Unidos da recessão. E ao analisar a história dos últimos 40 anos, essa recessão deve chegar no fim do ano que vem ou no comecinho de 2024 e se espalhar pelo mundo. Não é à toa que o petróleo caiu mais do que 10% essa semana e tá na mínima do ano. O mundo vai desacelerar. Aqui é interessante o seguinte, por que ele está vinculando com o petróleo? Porque isso é principalmente com relação à China, que é o maior produtor do mundo. E o que acontece? Como ela passa a vender menos, ela passa a consumir menos energia, no caso aí petróleo, e consequentemente isso começa a apontar indicativos de um processo recessivo.
Veja que a projeção dele é para o final de 2023, 2024. E aí que bom, mas deixa eu mostrar uma outra coisa antes de eu fazer essa conclusão. Eu vou me socorrer aqui dessa reportagem do site investing.com. Deixa eu dar uma olhada aqui, baixar um pouco só para a gente saber do que nós vamos tratar. Que é, essa aqui é uma reportagem do dia 7 de dezembro de 2022 e ela tem o seguinte título: o crash inevitável. Saiba o que pensa Nouriel Roubini sobre economia global. E aqui tem mas ele faz referência, na verdade, a este site aqui chamado Project Syndicate, então o nome até já é sugestivo, e o título da matéria é The Unavoidable Crash. Então aqui ele tirou partes do que daqui e colocou naquela reportagem, e algumas eu vou trazer aqui para você. E veja que eu sugiro fortemente que você faça a leitura desse artigo, mas olha só, o que ele diz lá naquele artigo em inglês. O mundo globalizado sofrerá um colapso inevitável, que é o título, né? Daqui a alguns meses. Aí não diz exatamente quanto e nem se é dentro do exercício ou para o final do exercício de 2023. O qual nem mesmo os bancos centrais serão capazes de evitar. Então aqui, segundo o autor, depois de anos de políticas fiscais, monetárias e de crédito ultra frouxas, e o início de grandes choques negativos de oferta, as pressões estagflacionárias, ou seja, onde tu não cresce, né? tu não vai para lugar nenhum, estão agora exercendo pressão sobre a enorme montanha de dívidas do setor público e privado. Então veja bem, nós estamos diante de uma PEC, extrapolação de fundos, gasto além do que se arrecada. O que significa isso? Esse endividamento. Por outro lado, conforme eu tinha mostrado no vídeo anterior, as famílias 80% endividados com créditos às vezes muito questionáveis. Ou seja, tudo isso vai gerando um processo de compressão. Menor produção, ou seja, pode ser por vários fatores, mas a gente sabe que a China permaneceu com lockdown muito extenso, mas a verdade é que ela também não está entregando, ou seja, não tem o consumo na outra ponta, o encolhimento, as pessoas começando a guardar seus recursos e, consequentemente, reduzindo os spreads dentro das ofertas de crédito, ou, no caso pior, ampliando demais sem avaliar quem é o contratante na outra ponta, gera essa pressão que ele está falando. Eu não sei se é mundial, eu estou olhando para esse autor, ele foi um dos que fez aquela previsão da crise do subprime de 2008. E é justamente dentro desse contexto que nós estabelecemos aqueles setores mais sólidos, dentre esses, para mim mais sólido ainda, porque tem uma regulamentação muito consistente, é o ramo das elétricas, em particular aqui nas companhias de transmissão, porque o efeito pode afetar as de distribuição, na medida que, evidentemente, né, claro, ninguém vai querer cortar o seu consumo de energia elétrica, mas as pessoas podem, de alguma forma, até vir a reduzir no caso de uma crise recessiva. Agora, como é que a gente enxerga esse processo como um todo? A possibilidade, se o cenário vir a se confirmar, e parece que ele está vindo a se confirmar com tudo que está acontecendo e as medidas econômicas que estão sendo tomadas, a meu ver, assim, são medidas absurdas e que fazem com que o olhar do investidor ele mais ou menos está associado com o seu nível de confiança quando ele olha para o futuro. Tem uma diferença aqui quando o país está numa situação de prosperidade ou não. Quando o país ele tem uma fase de prosperidade, você olha o futuro e você sabe que o seu ponto de partida no ano seguinte, no exercício seguinte, vai ser no mínimo o que você conquistou nesse ano. Quando ele é impróspero, ou seja, ele vai no sentido contrário à prosperidade, quando você olha para o exercício seguinte, você luta para chegar no mesmo nível que você estava nesse exercício que você está. Então, isto me parece faz com que
os investidores, os empreendedores, os donos de negócio, aquelas pessoas que fazem o país girar, porque é preciso também entender que governo não gera emprego. Para que se gere emprego, você precisa dessas pessoas todas que constroem a economia. E acontece o seguinte, em governos como esse que entra, ele associa muito o emprego como se fosse uma entrega do Estado. Isso não é uma verdade, pelo menos do nosso ponto de vista, na leitura econômica que nós temos. Você precisa ter essas pessoas que geram a atividade econômica, que são o particular e não aqueles que integram o serviço público. Quando não acontece esse emprego, são abertas muitas outras vagas dentro do setor público, que não é produtivo. E aí leva a efeitos como esse que acontece na Argentina, de ter quase 40% da população pendurada em cargos públicos, que é uma das razões porque a Argentina ela não consegue se desenvolver desde a década de 40 do século passado. Então, esse conjunto todo que está se apresentando, que vem surgindo aqui aos nossos olhos, ele faz sugerir que possivelmente haja um desinvestimento. E quando ocorre o desinvestimento, essas pessoas precisam fazer contenções do outro lado. E é por essa razão que, em contendo seus investimentos, um dos cortes que começa a sair na outra ponta é justamente o corte de pessoal. E isso afeta justamente os nossos índices de desemprego. Então, índice de emprego hoje não é garantia de índice de emprego futuro, ou índice de desemprego, né, que é o correto de se avaliar. Não significa que nós possamos estar num período de pujança quando a gente olha para esse cenário como um todo, inclusive podendo vir a refletir justamente no aumento do desemprego. E aí, quando isso acontece, quando tem esse conjunto de desinvestimentos, aumenta a taxa de juros, a expectativa do reflexo dentro do fluxo de caixa das companhias, qual é o efeito seguinte para nós investidores? Justamente por conta da redução, né, no spread do fluxo de caixa, no pagamento dos dividendos. Infelizmente, mais um vídeo longo, mas foi a explicação que a gente tentou trazer aqui para sua consciência enquanto investidor e o que você pode esperar para os anos vindouros, porque afinal de contas é isso que nós fazemos, né? Nós investimos para tentar tornar o país melhor, ajudar nessa composição, e a gente precisa estar com informações ajustadas para que a gente possa tomar as melhores decisões. Desta forma, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço.